Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui falando sobre natação, um vídeo um pouquinho diferente. Trouxe uma convidada, que é a minha irmã, Beatriz, e eu vou tentar recordar junto com ela algumas memórias de quando ela era atleta infantil, né? Então esse vídeo é para quem quiser ver, mas é bem específico aí para a galera que está treinando com a gente no infantil, tentar se inspirar um pouquinho e ouvir algumas memórias da minha irmã. Bia, tudo bem? Tudo bem, cara. Valeu por aceitar o Tranquilo. convite. A gente vai falar de natação, mas antes de mais nada, né? Minha irmã tá esperando o primeiro filho dela, né? Ele tá para nascer nas próximas semanas. O Matheus, tá tudo bem com vocês? Tudo ótimo, esperando nascer aí. Qualquer momento já pode chegar. Legal, a gente está na expectativa. Mas vamos falar de natação aqui. Bia, primeiro eu queria que você contasse para a gente onde você nadava, né, lá em Santos, qual que era o seu clube, seus técnicos, quem eram na época do infantil, e um pouquinho como é que era a sua rotina, né? Quando que você treinava, quanto tempo? Conta aí. Eu nadava no Saldanha, né? Que foi onde eu comecei a nadar também. Então, já estava lá desde o Mirim. O infantil é muito legal para mim falar do infantil porque foram meus melhores anos, assim, de resultado e de sonhar e chegar nas coisas que eu queria, né? Então, foi uma época muito legal. Foram 2 anos que eu lembro de praticamente tudo que aconteceu. Meu técnico no Infantil 1 era o Caco, né, que já tinha sido meu técnico antes, e no Infantil 2 eu acho que foi o Marcelo, na verdade, eu acho que cada ano foi um deles, né, mas na verdade a comissão técnica era muito junta, assim, então os dois Uhum. conversavam muito e tal, e é um clube menor, né, então eu sentia muita proximidade com os dois, eu lembro de conversar muito com os dois nessa época. É, por ser um clube pequeno também, eu era um dos destaques assim do clube, não só na categoria, né? Então, isso foi muito legal para mim também. E aí eles me permitiram treinar com o pessoal mais velho, que é como a gente chamava o pessoal das categorias acima, né? Então, Aham. já no Infantil 1, eu, eu acho que eu não dobrava ainda, mas eu já fazia um treino diferente do infantil, né? Já treinava até metragem maior. Eu tenho um caderno com todos os treinos, assim, eu não lembro direitinho das metragens, mas eu acho que eu chegava a nadar, sei lá, 6.000, assim, no máximo, né? E eu treinava muito bem, assim. Eu amava treinar, eu acho que eu treinava bem melhor do que eu competia, inclusive. E gostava de até melhorar tempo no treino, ficava muito triste quando treinava mal, assim, levava muito, muito a sério. E era bem doida de treino, assim, sabe? Curtia dar tempo bom, mesmo em dia que era para fazer mais fraco, né? Acho até que era um erro, assim. Mas eu Uhum. curtia muito treinar. Legal, Bia. E queria que você contasse para a gente, eu vou até falar depois sobre a agenda de treinos, é uma das coisas que eu preparei. Se tivesse que escolher um treino ou uma série muito boa, muito legal que você fez ou fazia regularmente, alguma memória assim, qual que você escolheria? Eu lembro muito de um broken, que eu acho que é uma coisa que o pessoal nem faz muito mais hoje em dia. Um 8 de 100 que eu fiz com intervalo com descanso bem curto, assim, tipo 10 ou 15 segundos, que eu fiz antes de ir pro Brasileiro de Infantil 2. Lembro muito desse treino, que eu nadei super bem. Mas eu gostava muito de fazer série de 100, né? Então, 3 de 4 de 100 VO2, né? Também não sei se existe mais VO2, mas É o 3 de A3. 400 é o A3, Seria né? o A3 da galera. Eu gostava muito de fazer isso, 3 de 4 de 100, tiro de 200 fazia muito também, que eu nadava prova de fundo, né? E, mas nadava bem o 200 livre também, então eu curtia muito fazer essas séries de 100. Legal. Você tem ideia quanto que você manteve nesse de 800, nesse 8 de 100, com um intervalinho curto? Eu acho que eu nadei para um 10, assim, em Eu acho que a todos. soma foi 9,27, não foi? E aí eu lembro que eu até fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo meio triste, porque eu falei, gente, a campeã brasileira faz isso direto na longa, né? Então, assim, eu tô bem, mas eu tô muito longe dela ainda. Isso era uma coisa que me deixava meio triste. Mas, mas eu fui bem. E eu tô lembrando agora de que a primeira vez que eu abaixei de 10 minutos no 800, né, na curta,
Eu era infantil 1 e eu fiz negativo. Passei, sei lá, 4,58, voltei 4,57, foi alguma coisa assim, lembro muito Uhum, dessa prova. Talvez você lembre também, foi no Saldanha, nadei na raia 8. E uhum. aí eu lembro que eu treinava muito isso, assim, de fechar forte, de fazer negativo. Então, eu lembro até de fazer série de 400 e o Caco me passar a parcial e eu sempre tentar voltar negativo. Legal. E falando sobre competição, eu sei que tem várias memórias boas, mas você vai ter que escolher uma só. Não pode. Depois eu vou citar outras no final, mas tem que escolher uma. Então, ou qual que foi a sua maior conquista, ou qual que foi a que você ficou mais feliz. Eu sei que às vezes a gente fica feliz em várias, mas se tivesse que escolher uma só, qual que foi? Uma é fácil até, que foi o Pinheiros, minha primeira medalha de paulista, né? Teve outras, acho até que não foi meu melhor tempo, mas eu quis muito ganhar medalha de paulista, assim, acho que é a coisa que eu mais quis, não só até ali, mas em toda a minha vida, né? Nada que eu quis depois, eu quis tanto quanto eu quis isso. E no meio do ano do Infantil 1, eu tinha uma chance muito grande, eu estava na série fraca, é, e o 800 livre nada primeiro a série forte, né? E as meninas não tinham nadado bem, né? Então eu vi os tempos, então eu tinha uma chance real de pegar medalha ou talvez até ganhar a prova. E aí eu fiquei com medo, nadei mal pra caramba e, sei lá, piorei 20 segundos, assim, foi horrível, no 800. E então no fim do ano, eu treinei muito, assim, porque eu queria, né, não queria perder de novo a chance. E aí eu fiquei em segundo, né? Nadei na série forte dessa vez, então nadei, fiquei em segundo, fiquei esperando a série fraca e foi assim, um momento muito feliz, o mais feliz que eu tive na natação e um dos mais felizes da vida, assim, sem dúvida. E nessa competição eu ainda peguei medalha no 200 livre, né? Que foi uma coisa muito inesperada e eu nadei na primeira série, né? Então nadei bem pra caramba, e aí ficou aquela expectativa, chegou na última série, acompanhar ali Valesca, que inclusive nadava no Corinthians, uma grande nadadora, Uhum. ganhou, aí chegou a segunda, e quando chegou o terceiro tempo eu tinha furado ali, né, que é uma coisa muito legal também. Boa. E, e aí com esse resultado, ainda fiquei em quarto no Semborgo, e com esse resultado eu consegui a minha única seleção paulista para os Jogos da Juventude, né, que é uma competição acho que não existe mais, Uhum. mas que foi uma conquista bem importante assim para mim. Então, essa competição é insuperável. Foi dia 10 de novembro de 2001. Eu Lembra lembro, até hoje. sim. Ah, faz já. Vai fazer 20 anos, né? Esse ano. Pois é. Caramba. E É no muito dia eu vou legal. lembrar. É. E foi legal que você falou da. Aí talvez até vai ser a resposta da minha próxima pergunta, né? Vamos ver se é. Qual que foi a sua maior decepção? A prova que você ficou mais triste, assim, ou mais decepcionada no infantil, foi essa, do meio do ano? Ou teve alguma que você ficou mais ainda? Eu acho que essa foi muito, mas eu acho que no ano seguinte teve um 200 borboleta que eu fiquei em segundo, mas eu tinha o tempo para ser campeã paulista, que também foi um sonho que eu tive e não alcancei, né? Então eu tinha feito 2,35 no meio da temporada e eu fiquei com dengue antes desse paulista, né? Então, embora eu tenha subido no pódio, que foi muito legal, foi importante ali para mim, eu sinto que ali eu tinha que ter ganhado aquela prova, né? Então eu piorei, fiz 2,39 e foi uma prova muito fraca, assim, né? Então não dava para eu ter ganhado, só repetindo o tempo eu teria ganhado a prova, né? E a competição inteira eu nadei meio mal, né? Nadei o 200 livre eu estava com o terceiro tempo, eu tinha um sonho distante de pegar tipo piscina, que é uma coisa que eu quis muito também, mas já sabia que não ia rolar, porque nadando 800 e 200 borbo, né, que não tem no Chico, não rolaria. Mas eu nadei muito mal, 800 e tal, e foi uma dengue chata, assim, né? Então, assim, se eu pudesse mudar uma coisa, eu não, e pudesse não ter pego dengue, eu acho que eu teria ganhado essa competição, mas nunca vou saber, né? É, faz parte, né? Eu perguntei maior decepção porque sempre vai ter, né? Caminha junto com as conquistas também. E foi legal o exemplo que você deu de no infantil 1, no meio do ano, no 800 livre, ter deixado a chance escapar
E aí você falou ali, né? Mas eu treinei muito para não acontecer de novo. Então, é isso, né? É a melhor Sim. resposta para as decepções é tentar mudar no futuro. E, e agora, né? Eu separei algumas coisas que eu vou te perguntar e quero que você fale um pouco sobre, tá? Já é uma parte final aqui do nosso vídeo. Então, primeiro, eu tinha marcado aqui, agenda de treinos, o que que significava para você, como que era. Inclusive, acho que ela está aqui em casa, tem que te devolver. Eu acho que tá aí mesmo. Ah, eu comecei no Infantil 1, não lembro de fazer no Petis. Era um jeito, eu acho que eu vi algum atleta bom, assim, famoso, falando que anotava, que era importante. Falei, ah, vou fazer também. E que bom que eu fiz, porque é muito legal de ver hoje em dia, né? Primeiro, assim, tem uma parte um pouco triste de pensar que eu nunca mais vou fazer aqueles tempos, né? Mas dá um orgulho de ter feito. E o treino era a coisa mais importante do meu dia, né? Eu acho que no infantil, isso acontece com muita gente, né? Quando você curte muito treinar, e então era a coisa mais importante da minha vida, né? O treino. E aí chegar em casa e anotar aquilo era um jeito de registrar e perto da competição, às vezes olhar para ver tudo que eu tinha feito, né? Porque até lembrando desse episódio do meio do ano, apesar de eu ter aprendido com essa minha amarelada, que foi o que aconteceu, antes do Paulista do Pinheiros, no balizamento, eu comecei a chorar, né? Eu tive um. É difícil, né? Ainda mais quando você é novo e tal. Então, não foi tão fácil de ficar forte e não deixar o nervosismo atrapalhar, né? Mas pensar nos treinos que eu tinha feito e conversar com o meu técnico sempre me ajudou muito a tentar na hora da prova simplesmente ir lá e nadar, que, né, assim, não deveria ser tão difícil, mas é. Então, a agenda de treino é muito legal hoje, 20 anos depois, olhar, mas na época também, como um jeito de me lembrar o quão pronto eu tava, né? Então, isso era legal. Da hora. Galera, falei para fazer agenda de treino, hein? Tá aí, ó, por que que é legal. É, outra coisa, conta pra gente como que foi pegar a final no Brasileiro. Nossa, foi muito legal, porque eu já tinha ficado em quinto no Brasileiro de Inverno, que era bem mais fraco, né? Então tinha ido pouca gente e tal. Mas no Brasileiro de Verão Infantil 1 eu fiquei em décimo, né? E ficou uma tristeza, assim, de, pô, eu fui medalhista no Paulista e não Ah, consegui e ficar entre as até, oito. desculpa te interromper, Bia, mas esse que você ficou em quinto não tinha eliminatória final, né? Era igual o Paulista, É, nada direto, né? Então não teve aquele gostinho de nada eliminatória e depois classificar para a final, né? é verdade, foi direto. E, e aí, no fim do ano, eu fui pro Brasileiro de Verão e fiquei em décimo, né? E lá tinha a final, né? E fiquei meio triste, assim, pensando, pô, eu sou vice-campeã paulista, São Paulo é super forte. Eu chego aqui e não fico nem entre as oito, né? Me senti foi meio triste, assim. Então, eu queria muito pegar a final, porque eu sabia que era um estado importante e porque eu queria ser anunciada na final, que era um sonho também que eu tinha. Então, aí no fim do ano, eu fui para o Rio, né? Foi a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro. Foi muito legal porque minha família e você, inclusive, né, foram juntos. Então, foi um momento especial, assim. Eu estava com minhas melhores amigas do clube e todo mundo torcendo uma pela outra. Acho que isso é uma coisa muito legal, né? No ano anterior eu tinha ido sozinha, só com um atleta, né? Eu acho que essa coisa dos amigos é muito importante também, um torcendo pelo outro. E virou um sonho compartilhado ali também, né? De todas sabiam que eu queria muito pegar a final e torceram muito por mim. E aí eu nadei o 400 livre. Na verdade, primeiro eu nadei sem borbo, né? Uhum. E não peguei final, acho que eu fiz um 13. E aí, e foi no Júlio de la Mare, né? Que é uma piscina histórica ali no Maracanã, que pô, todos os meus ídolos tinham nadado lá, né? E aí depois nadei o 400 livre e não lembro que série que eu tava, talvez a segunda. Fiz o tempo, né? 4,52 e você fica esperando, né? É muito legal essa expectativa também, né? E na época não E tinha internet no celular, né, para ver rapidinho o resultado, né? Tinha que ficar esperando, né? é, tinha que ficar esperando e meio que anotando, né? Quando saía no placar. Também acho que não tinha o placar que aparece todos os tempos, né? Era aquele que passa um por um. É, não É, lembro. não Acho que tenho lá talvez certeza. tivesse, mas não lembro. É. E aí, eu acho que eu tinha ficado em segundo ou terceiro na minha série, então, assim, se eu sabia que dava, mas que ia ser difícil, né? E aí, via a outra série, via a última,
E, e aí quando eu vi, né, que, pô, entrei, foi muito legal, tenho foto disso, assim, abraçada com o Caco, vocês super felizes, as meninas também. E aí o sonho era esse, né? Tanto que eu até acho que eu fiquei tão feliz que acabou meio ali a competição, porque não acabou ali, mas no dia seguinte eu piorei um pouquinho na final, né? Fiz 4,54, normal também, acho que eu realmente a minha vitória era estar na final, né? Eu não tinha muita chance de pódio nem nada. Mas aí o 800 livre eu até nadei mal, né? Mas valeu muito a pena ser anunciada. Eu gosto muito desses simbolismos das competições, né? Eu acho que o que diferencia o brasileiro, o paulista de um regional, é a coisa do desfile, das delegações, das pessoas torcendo, o cara anunciando. Eu não acho isso chato, eu acho que isso é legal, na verdade, né? Uhum. Então eu curti muito, assim, estar aquecendo de manhã, porque significava que né, só quem tá aquecendo aqui é quem tá na final, tal. Então eu valorizava muito essas coisas, né? Eu acho que isso é importante, assim. Claro que eu não era a melhor ali, tanto que fiquei em sétimo ou em sexto, agora Foi sexto. Você classificou em sétimo e ficou em sexto. nadei na ONTAS, que é verdade. E fiquei em Que sexto, é um baita mas resultado. foi muito legal. Foi uma prova forte, assim, né? No campeonato de fim de ano, tava todo mundo lá, Pinheiros, Corinthians, Flamengo, as meninas do Rio eram super boas. Então eu curti muito, né? Assim, ser anunciada. Não foi o Mário Xavier, que é quem eu queria que fosse, mas para mim foi como se fosse, né? Eu fingi que era ele. E, e nadei aquela final e não vou esquecer nunca, assim. Viu? Foi super legal que você nadou bem. E também, eu era petis na época, né? Fui assistir e a gente comeu um monte de lugar legal. Então foi legal em dobro. Deixa eu ver, eu separei mais três coisas aqui, tá? Então, uma, como que era fazer o circuito de travessias no infantil? Nossa, era legal. Era legal porque a coisa que eu mais gostava era nadar e estar com as pessoas da natação. Então, era um jeito também de, né, treinar a semana inteira junto, aí sábado, às vezes domingo, tinha competição também, né? Eu sempre curti mais piscina, mas eu gostava de mar também. Eu era e sou ainda um pouco ruim de navegação, né? Uma coisa que me dava um pouco de trabalho, assim, um pouco perdida, mas era muito legal as viagens, conhecer um monte de lugar. A gente tinha um patrocínio meio besta, assim, que era pouquíssima coisa, da, da Fiore, eu acho, Era filho. é, da Fiore, que até tinha uma touca que eu amava, né, que rasgou, inclusive nesse brasileiro, e eu fiquei super triste. O Caco fala até hoje, né, nossa, essa touca era legal, É tal, não sei o bonito quê. mesmo. Era bonita, eu queria ter. E então tinha essa coisa do, mesmo sendo um patrocínio muito pequeno, eu sentia que aquilo era um compromisso. Então eu lembro que uma vez teve um show do Backstreet Boys, que era uma banda pop No dia da minha seguinte, época. tinha travessia É, em Igaratá, não é? exatamente. E minha mãe falou muito isso para mim, assim. Eu queria muito ir no show, mas tinha travessia e eu podia faltar, né? Mas ela falou, cara, mas você não pode, você tem um compromisso, tal. E assim, não era que eu ganhava nada, era mais para equipe, sabe? Mas eu lembro muito disso, assim, né? Então deu para fazer as duas coisas. Acho que eu fiquei em quinto ou quarto nessa travessia. E era muito legal, assim, conheci vários lugares de São Paulo por isso, né? E, e no Infantil 2 eu cheguei até a ganhar, a ficar em terceiro no geral em uma dessas travessias em Santos e ser entrevistada. E é uma coisa que é meio besta, mas é legal, né? Assim, Pô, aparecer na TV, né? Então, no programa de Santos ali. Era um momento que eu treinava muito bem, assim, então eu só melhorava, né? E aí parecia que ia ser sempre assim também. legal. A penúltima, Campeonato Santista, quando você ganhou o índice técnico. Qual que foi a emoção de ganhar troféu de índice técnico? Nossa, foi muito legal. De novo, né? Eu achava muito legal essa coisa da premiação de atleta eficiente, índice técnico que tinha em Campeonato Paulista e Brasileiro, né? Achava o máximo, assim. Então, e estava completamente fora da minha realidade, né? E aí um dos técnicos,
os dois, mas principalmente o Marcelo, lutou muito para existir esse campeonato santista, né? Uhum. E isso foi muito legal, assim, era uma competição bem legal. É claro, Uhum. né? O Campeonato Brasileiro tem um valor, o Paulista tem outro, o Santista, né? Cada um tem um nível de dificuldade, mas é muito legal você ser o campeão da sua cidade, né? Uma coisa que é legal, né? Então, e era uma competição importante para o clube, né? Porque aconteceu no clube, o Saldanha não era o clube mais forte de Santos, né? Era a Unisanta, que existe até hoje. O Saldanha, infelizmente, não tem mais equipe. Então era importante a gente nadar bem em casa, por ele ter lutado tanto pela competição. Então eu senti que eu nadava por mim e por ele também. Nesse caso, mesmo sendo nova, eu entendia que era importante para ele, assim, né? E aí ele inventou essa história do índice técnico, né? De premiar também o índice técnico com um troféuzinho, né? Era isso. E eu queria muito ganhar. E eu ganhei todas as minhas provas, né? Do 100 ao 800 livre. Mas índice técnico não é eficiência, né? É fazer a prova mais forte. E tinha uma outra menina na equipe, que era da sua idade, inclusive, a Sabrina, que Uhum. nadava sem peito muito bem. Então, ela que podia tirar de mim esse título aí, né? E eu gostava dela, era minha amiga, mas eu ficava, eu preciso nadar bem e tal. Tem até uma foto que eu tô com o Marcelo meio confabulando, assim, tipo, de conta, tipo, ó, se eu fizer tanto e tal. E no fim foi pelo 200 livre. Eu fiz acho que 2,16 ou 2,16, né? Ou 2,17. Bom, não sei. 16, eu acho. Foi, foi 2,16 e eu acho que essa foi a última prova. Então eu não sei se ela chegou a passar na minha frente ou não, tal. Mas aí eu ganhei, né? Foi muito legal. No masculino, quem ganhou foi o Cauê, também da sua idade, que Uhum. era do Santa, e que era um menino que nadava muito melhor que eu, né? Que foi para Chico Piscina, foi campeão brasileiro. Mas naquele momento ali eu né, subi ali no pódio com ele para ganhar o troféu. E o Caco, uma coisa muito legal também, não sei se você lembra, mas o Caco ele estava num período difícil nesse ano Uhum. e ele não deu treino para a gente por vários meses, ele ficou afastado, tal, se cuidando. Mas ele foi na competição e ele subiu junto, né? Chorando, Nós né? três chorando. Então foi muito legal, assim, foi uma conquista que foi minha e deles, né? E do clube, então foi demais. Muito bom, ótima lembrança. E, e a última, para a gente fechar, essa aqui é mais descontraída, que é a Arcera Infantil 2. Como que foi? Conta a história do desafio dos 150 contra o Alex. Nossa, essa foi muito boa também. É uma coisa que eu não sei se os clubes têm muito hoje em dia, né? Mas rolavam uns desafios, às vezes, de se fizer tal tempo, acaba o treino, né? De vez em quando tinha isso, não era sempre também. Ou vamos fazer um revezamento e quem ganhar sai do treino e os outros têm que continuar e tudo mais. E aí a gente tinha uma briguinha besta, assim, de coisa da idade ali, de menina contra os meninos, né? Então, quem é melhor, tal, não só na natação, mas assim, E era de. legal que acho Ai, que esse grupo de vocês, na verdade, se davam muito bem os meninos e as meninas, mas tinha essa guerrinha mesmo, né? tinha essa rixinha, tinha. Era bem engraçado. E aí tava essa história aí, e aí eu não lembro direito por que começou, mas um desafiou o outro. Acho que, assim, teve uma época que eu ainda conseguia ganhar dos meninos, né? Mas foi ficando cada vez mais difícil. E os técnicos me falavam assim, olha, Bia, conforme no petismo isso acontece mais, mas assim, chega uma hora que não vai acontecer. E eu, não, tudo bem, mas por dentro eu odiava, assim, era, não que eu não sabia perder, mas eu queria ganhar dos meninos, né? E aí, vamos, o Alex era um menino que nadava na equipe, começou a nadar bem, e aí rolou esse desafio, eu não lembro se fui eu que desafiei ele ou ele que me desafiou. Eu lembro que teve um papo meio assim, né? Tipo, vai rolar o desafio. Aí você nadava melhor prova mais longa e queria de 200. E ele era mais velocista, queria de 100, né? Sim, exatamente, foi isso mesmo. Então vamos fazer 150. Que assim, nossa, eu me arrependo muito, eu já te falei isso, de não ter virado e feito 200, porque eu nadei muito bem, e eu acho que eu nadava super bem nessas ocasiões, né? Ali sentindo que eu estava representando as meninas e para todo mundo, vamos ver, e essa coisa do clube
ser todo mundo próximo, então acho que tinha pessoas de outras categorias vendo também ali e tal. E aí eu nadei bem pra caramba, né? Fiz 1,37. Eu lembro que era um Parece são tempo que, assim, 39. A gente fez eu as lembro contas e você faria, acho que 2,14 de 200. que é um tempo que eu nunca fiz, né? No 200 livre, no fim das contas. E eu ganhei dele por pouco, assim, né? Então, e sempre tem aquela coisa legal de, pô, menina ganhar de menino né, legal, rola um, é bom pro ego ali, né? Mas ficou tudo bem, não fiquei também provocando ele nem nada. Foi legal para os dois, né? E foi coisas legais da natação, né? Então fica essa lembrança aí. Show. Aí, meninas, a gente vai fazer esse desafio qualquer dia, hein? Ver se vocês ganham dos meninos também. É isso aí, Bia. Então, a gente trouxe aí várias memórias, acho que foi bem legal. Espero que o pessoal tenha gostado também. Para você, eu tenho certeza que foi especial aí poder relembrar. E hoje em dia você continua dando suas braçadas, né? Nadando umas maratonas malucas aí, nadou o Lemel Pontal, 36 quilômetros. A gente nada junto, né? Quando você vai lá no clube. Então a natação tá sempre presente, né? Sempre, sempre presente. Acho que é a coisa que eu mais amei fazer na vida e que eu mais amo ainda até hoje. Então, é muito legal. E meus anos de infantil foram, assim, os 2 melhores anos da minha vida, com certeza. Então, eu tenho muita saudade dessa época e valeu super a pena. Show. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido, tá? Tenho certeza que vocês devem ter gostado. Bia, se cuida. Cuida aí do Matheus, tá chegando. Manda um abraço pro Vitor, tá bom? Tá bom, Caio. Obrigada. Adorei falar. Tchau. Bom treino, pessoal. Valeu.